Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo desta terça-feira, bora falar sobre a possibilidade do Santos reforçar o seu elenco e também enxugar o gasto com esse elenco a partir de agora. O ponto de partida para o nosso vídeo são dois. Quais são eles? Bom, primeiro, uma entrevista que o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, concedeu a um programa da sua própria emissora de TV, a Santa Cecília TV. E também um vídeo publicado aqui no YouTube pelo jornalista Wagner Frederico, que tem um canal aqui que cobre o Santos, no qual ele fala sobre os cenários, coisas que o Santos estuda nessa janela de exceção. E antes da gente começar, de eu pedir o seu like, todo aquele ritual, deixa eu te explicar que janela de transferências é essa e por que ela é chamada de janela de exceção. Esse vídeo está sendo gravado, como eu disse, na terça-feira, dia 11 de março. A janela foi aberta ontem, segunda-feira, dia 10, e ela vai até o dia 11 de abril. Ah, André, então o Santos tem um mês para contratar, por exemplo, o Juan Nardoni, volante do Racing, que é um baita volante, um dos melhores da América do Sul? A resposta é não. A janela se chama de exceção porque ela é um período curto, de um mês, para que os clubes brasileiros, principalmente os clubes de série A e B, possam fazer transferências entre eles com base apenas em jogadores que foram inscritos nos campeonatos estaduais. Então imagine você um jogador aí, pense em um jogador de um clube brasileiro, sei lá, do Fluminense, do Cruzeiro, do Fortaleza, ou até mesmo um time que caiu para a Série B, um Atlético Paranaense, que você julgue bom e que você gostaria de vê-lo no Santos. Se ele não foi inscrito nos campeonatos estaduais, ele não pode ser contratado. E também não se pode contratar nenhum jogador que jogue fora do Brasil, porque a janela de transferências internacional para transações internacionais está fechada, tá certo? Então isso é só para te explicar qual é o limite, né? Quais são as razões, o que é permitido, melhor dizendo, vamos tratar de um jeito mais simples para não me complicar. Essas são as regras para as transações a partir de agora, tá certo? Então agora que você já sabe o período da janela de transferências e quais jogadores podem ser contratados, vamos começar falando sobre o que disse o Marcelo Teixeira e o que o Santos estuda para esse período de um mês. Antes eu quero pedir o seu like, quero pedir para você se inscrever e ativar o sininho. 3 etapas que são fundamentais para que o meu canal continue crescendo. Se você se inscreve, a nossa base de dados aumenta, e se você deixa o seu like, você está sinalizando para o YouTube que o meu conteúdo é bom. O YouTube vai pegar isso e vai disparar para mais pessoas. E assim a roda gira, o nosso conteúdo chega para mais inscritos e assim nós vamos sucessivamente. Comente também, deixe a sua opinião, diga qual é a posição, por exemplo, que você enxerga como mais carente do elenco do Santos. Compartilhe o nosso conteúdo, que é outra forma de você espalhar a palavra do nosso canal, e também quero fazer propaganda aqui do nosso canal. Se você gosta do meu trabalho e considera apoiá-lo com uma pequena quantia, clique no botão Seja Membro, claro, se você puder e se você quiser também, não é uma obrigação. Temos uma categoria, por exemplo, de R$2. Assim você financia o meu trabalho aqui, que é muito importante, e nós continuamos crescendo. Quando começar o Campeonato Brasileiro, eu vou criar, de fato, oficializar a criação do grupo de WhatsApp para os membros do canal, para a gente estreitar a relação, bater papo, divulgar os conteúdos do canal, fazer enquete, coisas interativas nesse grupo para os membros, tá bom, gente? Conto com o seu apoio, mas se você não puder, ajude com o like e com a inscrição, que são de graça e me ajudam muito, você não faz noção do quanto. Dito tudo isso, porque eu já falei demais, vamos lá. O presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista a um programa da sua emissora, Santa Cecília, em que ele basicamente disse duas coisas. Ele deixou em aberto a possibilidade do Santos utilizar essa janela de exceção para se reforçar, mas ele também frisou que o Santos vai precisar enxugar a folha salarial. Então vamos começar com o tópico vamos começar falando das contratações, tá bom? Daqui a pouco a gente vai para as possíveis saídas. De contratações, agora a gente vai fazer o link com o conteúdo do Wagner Frederico aqui no YouTube. Segundo as informações apuradas pelo Wagner Frederico, o Santos tem algumas posições que estuda trazer para o seu elenco.
são elas: a lateral direita e um zagueiro, sobretudo, portanto, se reforçar para a zaga. E que outra possibilidade seria a contratação de um volante, com a ressalva, agora a ressalva que eu estou fazendo, de que o Santos deve ter um reforço, entre aspas, caseiro para o brasileiro, que é o Zé Rafael, que já foi anunciado, não pôde jogar o Campeonato Paulista por dois motivos. Primeiro, porque ele foi inscrito pelo Palmeiras, e esse era um impeditivo legal. E também porque ele precisou passar por uma cirurgia na coluna e ele só deve voltar a treinar aproximadamente no final do mês de abril. Então o Santos mira, sobretudo, reforços para a lateral direita e para a zaga, podendo também trazer um volante. Já que falamos de volante, é importante dizer que nessa entrevista o Marcelo Teixeira descartou que o Santos reabrisse negociações para contratar o Thiago Maia. Pois é, você já está cansado da novela Thiago Maia, nós mesmos já trouxemos aqui ao longo da janela de transferências que ficou aberta a anterior muitos vídeos explicando passo a passo do que aconteceu, do que deixou de acontecer, quando o Thiago Maia se aproximou do Santos, por que ele deixou de vir, e o Marcelo Teixeira disse que, em razão de todo o desgaste que ocorreu na tratativa com o Inter, na tratativa com o Internacional e no próprio desgaste causado ao jogador que viajou de Porto Alegre para São Paulo à espera do acerto, precisou dar meia volta e voltar para Porto Alegre, a negociação com o Thiago Maia está descartada. Então o Santos pode eventualmente focar esforços em algum outro volante, que eu honestamente, dos jogadores que disputaram o estadual e que não demandariam tanto investimento, eu não tenho na ponta da língua nenhum nome para indicar para vocês. Se você tiver algum, diga aqui nos comentários, mas vamos tentar nos ater, por exemplo, a nomes factíveis, né? Porque, por exemplo, não dá pra gente vir aqui e dizer, contrata o Aníbal Moreno do Palmeiras. É um baita jogador, mas o Palmeiras deve pedir cerca de 10 milhões de dólares, 8 milhões de dólares para vender o jogador. Então a gente sabe que isso não vai acontecer. Agora, para a lateral direita e para a zaga, já vamos aqui fazer uma transição para a gente começar a falar de jogadores que podem sair. A lateral direita eu acho que é uma coisa casada. O Santos tentou e acho que a tentativa foi válida, apesar de nós já termos tido alguns indícios de que poderia ser uma contratação frustrada. Eu estou falando do Léo Godoy. O Santos tentou. Tem o Sherman, trouxe o Léo Godoy, sabendo que para o início do Brasileirão deve ter à disposição o Aderlan. Traria o Léo Godoy para ser um reforço imediato, teria o JP Sherman para disputar a posição com ele, e mais para frente para o Brasileirão, o Aderlan entraria para apimentar, acirrar essa disputa. O Léo Godoy foi um fracasso rotundo, né? Foi um retumbante fracasso. É um dos piores jogadores do Santos no Campeonato Paulista, é muito fraco, falhou em jogadas decisivas, envolvendo inclusive lances de gol. Contra o Corinthians, a última impressão que fica do Léo Godoy, aquele cruzamento direto para fora, assim, um lance pitoresco, grotesco. Então, já que ele está emprestado, o Santos pode simplesmente devolvê-lo para o Atlético Paranaense. O lado bom da contratação do Léo Godoy é que o Santos não comprou o jogador. Já pensou se tivesse dado para ele 2, 3 anos de contrato? O Santos ficaria amarrado com o jogador por muitos anos. Está emprestado? Devolve. Já deu errado. E a gente sabe que uma coisa é você errar no âmbito do Campeonato Paulista. Imagine o Léo Godoy comprometendo o Santos num campeonato tão difícil quanto é o brasileiro. Devolve o Léo Godoy e vamos atrás de um lateral direito. Para a zaga, eu acho que também está claro que o Santos vai precisar se reforçar. Primeiro porque o Luizão, eu esperava que ele tivesse mais minutagem no Campeonato Paulista, mas no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele se envolveu no lance do gol de empate. Depois o próprio Pedro Caixinha disse que o jogador sentiu muito a falha. Eu não considero falha, apesar de que, bom, na verdade houve uma falha porque ele foi antecipado pelo atacante, do Botafogo de Ribeirão Preto, que ele sentiu, demorou para botar a cabeça no lugar. E se isso já aconteceu no Campeonato Paulista, vamos aplicar o mesmo argumento que eu apliquei para o Léo Godoy. Imagine como será a exigência para um zagueiro, uma posição tão sensível no Campeonato Paulista. O Luizão vem como uma aposta, ele foi comprado pelo Santos, mas aparentemente ele não é ali a primeira opção. E a primeira opção que o Santos tem, para o lado esquerdo, é o Luan Pérez. Acho que está legal. Mas para a direita, quando o Gil não jogar, por exemplo, o Santos vai precisar de outro zagueiro, porque essa primeira opção não pode ser o João Basso, por tudo que ele representa.
estava envolvido no rebaixamento de 2023, é um jogador que nesse ano no Campeonato Paulista comprometeu e o custo-benefício do João Basso é péssimo. Ele ganha um alto salário que fica ainda mais alto quando a gente olha o que ele entrega dentro de campo. E quando a gente vê, por exemplo, o Zé Ivaldo, que acaba desfalcando o Santos muitos jogos, seja por um terceiro cartão amarelo, seja por uma expulsão, como ocorreu contra o Corinthians, o Santos vai precisar de profundidade no banco de reservas para essa posição. Não dá para contar com o João Basso, o Luizão não me parece pronto e, portanto, o Santos vai precisar de um zagueiro. E para a volância, ainda que o Santos tenha o Zé Rafael, eu acho que o Santos vai precisar, acho que a senha está dada. A busca incessante do Santos pelo Thiago Maia, topando pagar a quantia que seria paga, aproximadamente 6 milhões de euros, indica que o Santos enxerga a necessidade de ter um primeiro volante, ou até mesmo um segundo volante, mas um meio-campista, vamos tratar assim, de pegada, de velocidade, de intensidade. Porque aqui não é uma crítica a esses dois jogadores. O Schmidt e o Rincon não têm esse perfil. Eles são bons jogadores, mas com outro perfil. O Schmidt, mais da saída de bola, muito mais lento, mais cadenciado, é o jogador que pisa na bola e esfria o jogo. O Rincon tem um pouco mais de dinâmica, mas até mesmo por já ter uma idade um pouco mais avançada, e ele pode desfalcar o Santos, por exemplo, em datas FIFA, sendo convocado para a seleção venezuelana. Então eu acredito que o Santos vá procurar um volante. Que nome é esse? Eu não sei. Mas então a gente já vê aí uma possível saída do Léo Godoy, do João Basso. Outros jogadores que o Santos pode tentar se livrar para diminuir, enxugar a folha salarial, eu acho que vamos começar com os óbvios, os dois remanescentes do Portão B, que estão treinando em horários alternativos. O Andrei Quintino, filho do jornalista Ademir Quintino, que nunca teve chance no profissional, e o caso mais grave, o caso mais preocupante, do Júlio Furti, que tem um salário de mais de 1 milhão, porque ano passado ele abriu mão do valor de direitos de imagem, e aí esse salário, esse valor é incorporado ao valor cheio do seu contrato para o ano de 2025. Essa soma ultrapassa 1 milhão de reais e convenhamos, um jogador com 36 anos, acho que é 36, mais de 1 milhão de salário, tendo problemas físicos que o Furt tem, não é nada atrativo esse jogador. Então esse é o grande pepino que o Santos tem para descascar. João Basso custa caro, o Léo Godoy não serve e olha, não se surpreendam, aqui não é uma informação, quero deixar claro, isso não é uma informação, é uma opinião, é um feeling. Não se surpreendam se o Santos fizer negócio com dois jogadores. O Pituca, que percebam, no jogo em que o Santos foi eliminado contra o Corinthians, ele foi preterido já, perdeu a vaga para o Bom Tempo, merecidamente. Gabriel Bom Tempo, grata surpresa do Santos, mas depois, quando o Caixinha faz as trocas, no meio de campo ele montou aquele tripé com um volante e dois à frente, era o Schmidt, o Barreal pela esquerda e o Rollaser pela direita. O Pituca foi preterido. Então, o Pituca, pelo que dizem, ganha perto de 1 milhão de reais por mês. Para ficar no banco, valor salgado. Não se surpreenda se o Pituca for negociado. Eu acho que ele tem mercado nos clubes de Série A. E também Guilherme, hein, gente? Guilherme. Não porque o Caixinha não o ache útil, mas porque o Santos enxerga no Guilherme uma boa moeda de troca. E principalmente depois dele ter se valorizado, que eu acredito que ele se valorizou, por ter feito 10 gols e ter dado 2 assistências em 14 jogos, ou seja, ele contribuiu quase que com 1 gol por jogo, ele está em alta. E o Santos pode usá-lo como moeda de troca. Mas repito, isso não é uma informação, é um feeling, é uma opinião. Eu estou conjecturando, eu estou trazendo uma hipótese, tá bom? Num cenário hipotético, pelo amor de Deus, tá bom? Mas é isso, gente. A janela de exceção abriu ontem e vai até o dia 11 de abril, só para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais, que estiveram pelo menos inscritos. Ele não precisa ter entrado em campo, mas ele precisa ter sido inscrito pelo clube ao qual ele pertence. O Santos quer reforços para a zaga, lateral e o miolo de zaga, pode buscar um volante e pode não. Segundo o nosso presidente, o Santos buscará enxugar o elenco porque a folha salarial disparou. Lembrando que o Santos contratou mais de 10 jogadores, entre eles Neymar, que tem 4 milhões de salário, Tassiano, que ganha uma bala, meu Deus do céu, o Rollaser ganha um bom valor também, então a folha salarial do Santos disparou. Andam dizendo por aí que está perto dos 20 milhões de reais. Vai precisar baixar para que o Santos não
estoure, senão é aquela bomba de pavio curto que uma hora vai estourar. E aí, o que você acha? Devolveria o Léo Godoy? E zagueiro, precisa mesmo? Você traria um volante? E o que fazer com Júlio Furt? Guilherme, você venderia? Faria uma troca? E que tal o Pituca? Merece uma chance ou passa para frente e tenta envolvê-lo numa troca com outro jogador? Algumas perguntas que, se você quiser, responda aqui embaixo. A sua opinião é sempre bem-vinda neste canal. Se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui. Muito prazer, este é o canal Filho de Peixe, onde o torcedor santista tem vez e voz. Deixe o seu like, comente, compartilhe e a gente volta a qualquer hora com qualquer novidade. O Santos volta a campo no dia 30 de março, um domingo, mas até lá o conteúdo aqui não para. A gente se vê a qualquer hora. Um abraço e tchau.